Vamos lá, gente. Esse é um vídeo delicado, né? Porque toca num tema muito sensível, que é quando um clube gigante se sente desrespeitado por um atleta gigante que se sentiu desrespeitado antes de desrespeitar. Então eu imagino que estejam aqui assistindo a esse vídeo torcedores do Manchester United, que em grande parte também são fãs do Cristiano Ronaldo, e torcedores do Cristiano Ronaldo, que em grande parte não são torcedores do Manchester United. E eu acho que essa dinâmica cria uma distorção na perspectiva no observar dos fatos, ou das versões dos fatos. Enfim, daqui a pouco eu toco nesse tema, dessa distorção. Primeiro eu quero dar os fatos e depois a gente vai para as perspectivas. Combinado? Na quarta-feira, antes do fim da partida, da vitória do Manchester United sobre o Tottenham em Old Trafford, Cristiano Ronaldo abandonou o campo, o banco de reservas e também o estádio. Isso foi por volta dos 44 do segundo tempo, ou seja, cerca de 6 minutos antes do apito final de uma das melhores atuações do Manchester United em anos. Antes de deixar o estádio, o Cristiano inclusive se recusou a entrar na partida nos minutos finais quando chamado pelo técnico Erik ten Hag. Também acho que é importante falar que desde o fim do primeiro tempo e durante o segundo, o Cristiano, assim como outros companheiros, ia e voltava do aquecimento. Alguns entraram, outros não. Bom, no dia seguinte, quinta-feira, ontem, o clube soltou uma nota oficial dizendo que o português não vai fazer parte da delegação que enfrenta o Chelsea, que viaja para Londres amanhã, sábado, para essa partida válida pela Premier League. E até lá o Cristiano treinou e vai treinar separadamente. No fim da noite de ontem, quinta-feira, Cristiano se desculpou nas redes sociais, mas sem usar a palavra desculpa. Se desculpou sem pedir de fato desculpas. Disse, por exemplo, que às vezes o calor do momento fala mais alto do que o melhor de nós mesmos. Hoje, sexta-feira, o técnico Erik ten Hag foi em entrevista coletiva, a primeira manifestação do treinador depois da nota oficial do clube, e se posicionou de maneira mais veemente sobre o tema, em relação ao que ele falou depois da partida contra o Tottenham. Vamos dar uma olhada. I'm here the manager. I'm responsible for the top sport culture here, and I have to set standards and values, and I have to control them. And we are in a team. And in team we have standards, we have values, and I have to control that. And so after Rayo Vallecano, I thought it's unacceptable, but he wasn't the only one, but that is for everyone. So when it's the second time, that will have consequences. That is now what we did, and so we miss him tomorrow, and that is a miss for us, for the squad. It's a miss. But I think it's important for the attitude, for the mentality from the group. Have a reflection for him, but I think it's also for everyone else. I set a warning in the start of the season, and then when the next time it has to be consequence. Otherwise, when you are living together, when you playing together, and football is a team sport. And so you have to fulfill certain standards, and I have to control it. Eric, did he refuse to come onto the pitch on Wednesday night? Yes. Bom, esses foram os últimos fatos de uma novela com diversos capítulos desde a chegada, ou até mesmo antes da chegada, antes do retorno do Cristiano ao Manchester United, e eu vou tentar resumi-los aqui rapidamente, tá? Ao sair da Juventus, como a gente já sabe, o Cristiano negociou primeiramente com o Manchester City. Ao sentir que não era prioridade do clube, muito por conta de uma resistência do técnico Pep Guardiola, que à época olhava para Harry Kane, mas seguiu com a mesma resistência mesmo depois de saber que não contrataria Harry Kane. Ao perceber isso, o Cristiano atendeu ao desejo de outros ídolos do Manchester United, que acabaram sentindo que resgataram o Cristiano do rival da cidade para um retorno por amor. Eu sinto que se o Cristiano fosse prioridade, se fosse um cara que o Guardiola quisesse de fato, a história teria sido um pouco diferente. O Cristiano chega e salva o Manchester United de uma eliminação precoce e, portanto, vexatória na fase de grupos da Liga dos Campeões. Em 5 jogos, marcou 6 dos 11 gols que a equipe fez
naquela primeira fase. Antes mesmo do último jogo da Champions contra o Villarreal, o clube decide demitir o treinador Solskjaer. Demissão que para mim deveria ter sido decidida ao fim da temporada anterior, quando o Manchester United foi vice da Europa League para o Villarreal. Já havia ali, para mim, uma sensação de um trabalho sem fôlego. Cerca de uma semana depois da demissão de Solskjaer, o clube decide bizarramente anunciar Ralf Rangnick como treinador interino até o fim da temporada e que depois assumiria uma posição de consultor de futebol pelos 2 anos seguintes. O trabalho foi desastroso e hoje, como sabemos, Rangnick está muito longe de Old Trafford, está treinando a seleção da Áustria. E mesmo em meio a toda essa confusão, o Cristiano terminou a temporada como o artilheiro do time. Foram 24 gols marcados, a menor marca do português desde 2007, quando marcou 23 pelo mesmo Manchester United. A equipe que havia terminado na vice-liderança da Premier League antes da chegada do Cristiano, acabou na 6ª colocação com 16 pontos a menos do que na temporada anterior. Fim de temporada, planejamento para a próxima, o Erik ten Hag chega no clube e desde o início afirma que sim, Cristiano faz parte dos planos do treinador. Só que aí no fim de junho, o português avisa a diretoria que quer ser transferido. No mês seguinte, em julho, o Cristiano alega problemas pessoais e não se apresenta para a pré-temporada junto ao restante do elenco. E aqui é importante a gente lembrar da questão pessoal muito séria que o Cristiano viveu junto com a sua esposa em abril, quando o casal perdeu um filho na hora do parto. Um problema, um peso que eu não consigo nem tangenciar, não consigo nem imaginar o quanto que isso pode afetar em vários departamentos da vida de uma pessoa. Pois bem, depois o Cristiano finalmente se junta à delegação e na última partida da pré-temporada em Old Trafford contra o Rayo Vallecano, o Cristiano volta a entrar em campo pelo Manchester United, só que é substituído no intervalo, quando ele e outros companheiros de equipe decidem deixar o estádio. E aqui é bom diferenciar. Dos que deixaram o estádio, o Cristiano foi o único que havia entrado em campo. Os outros estavam na tribuna, não estavam relacionados para aquela partida. No dia seguinte, Erik ten Hag disse que aquele comportamento de todos era inaceitável. E como vimos, ele fez referência hoje àquele episódio. Em paralelo, sempre que perguntado, ten Hag reafirmava que o Cristiano sim fazia parte dos planos, mas que naquele momento precisava, por não ter feito a pré-temporada, alcançar o mesmo nível físico, ritmo de jogo dos companheiros de elenco. Enquanto Jorge Mendes buscava um novo clube, um potencial novo clube para o Cristiano, a única proposta oficial que chegou ao Manchester United foi de um clube da Arábia Saudita. Mas nenhum outro clube chegou com nenhuma proposta oficial, tá? Há quem diga que Todd Bowley, novo dono do Chelsea, queria Cristiano, mas o Thomas Tuchel vetou. O Chelsea, portanto, não fez qualquer proposta de fato pelo Cristiano. Essas informações sobre movimentação dessa janela, elas foram e ainda são veiculadas pelos meios de comunicação mais confiáveis daqui da Inglaterra. E vão no sentido contrário do que disse o comentarista e ex-jogador Roy Keane na Sky Sports. O ex-companheiro de Cristiano disse que o português tinha 4 ou 5 opções muito boas, mas que o Manchester United não o liberou. Repito, essa informação só foi veiculada pelo próprio Roy Keane. Bom, dos 14 jogos do Manchester United até aqui, o Cristiano participou de 12. Foi titular em 6, 2 vezes na Premier League e 4 na Europa League, que é quando o Ten Hag normalmente escala um time reserva ou misto. Nesses 12 jogos que o Cristiano participou, ele marcou 2 gols e deu 1 assistência. Em paralelo, por Portugal, ele jogou 2 partidas, não marcou nenhuma vez e deu 1 assistência. Considerando todo o elenco saudável, hoje o Cristiano é a terceira opção de Ten Hag para a vaga central no ataque, atrás de Anthony Martial e Marcus Rashford. Quem assiste aos jogos sabe disso. Então hoje o Cristiano é reserva do time, o que não quer dizer que ele não está sendo aproveitado. No problem. Thank you. Repito, dos 14 jogos do time, ele participou de 12. Só ficou sem ser utilizado quando ficou no banco no atropelo do Manchester City e agora contra o Tottenham. Bom, eu acho que é isso. Acho que esses foram os fatos principais desde a chegada do Cristiano ao Manchester United até esse momento. E eu sei que eu já dei algumas pitadas de interpretação aqui e ali, mas agora eu vou para os pontos mais sensíveis, na minha opinião, para esse momento. O Cristiano tem sido desrespeitado. Há quem veja assim, desrespeito por parte do Manchester United por supostamente não deixá-lo sair, indo na linha daquela informação que só o Roy Keane tem, e desrespeito principalmente por parte do Erik ten Hag. Inclusive, há quem enxergue inconsistências entre o que ele fala
e o que ele faz. Eu não vejo dessa forma, tá? Para mim tá muito claro que quando o Ten Hag diz que o Cristiano faz parte dos planos, é como reserva na maior parte dos jogos. Infelizmente, para o fã do Cristiano Ronaldo, para o torcedor do jogador, ele hoje é coadjuvante de um time em crescimento, de um time em reconstrução de identidade. Porém, isso está longe de dizer que o Cristiano está acabado, gente. Eu, inclusive, acho que ele pode ser muito importante ainda para o Manchester United. E venho dizendo isso desde quando o Ten Hag chegou. Cara, imagina você ter no banco de reservas, para o segundo tempo, uma arma tão letal como o Cristiano. Um jogo apertado, sei lá, o United perdendo por pouco e você coloca ele em campo faltando 30, 20 minutos, ou até mesmo, sei lá, no intervalo, para você ter uma presença ofensiva como poucas hoje são no mundo do futebol. Seria uma forma de potencializar o uso do Cristiano sem comprometer o desenvolvimento coletivo, que claramente Ten Hag enxerga ser melhor sem o Cristiano na maior parte das partidas no time titular. Segundo ponto, mesmo achando que Cristiano vem sendo desrespeitado, você concorda com o que ele fez no fim da partida contra o Tottenham? Aí, minha amiga, meu amigo, aqui a gente talvez discorde até num nível ético e de como lidar com as relações sociais, de como enxergar a vida. Eu não acho que por maior que a pessoa seja na profissão dela, ela tenha o direito de desrespeitar os companheiros de trabalho. E o que o Cristiano fez ali foi um desrespeito muito claro, né? Repito, era a melhor atuação, ou uma das, do Manchester United em anos. O clima em Old Trafford estava de festa, estava de celebração. Os companheiros do Cristiano conquistaram algo muito importante dentro do campo. E ele, ao sair para o vestiário, ele fez com que os holofotes fossem jogados para a única notícia negativa para o Manchester United naquele momento. Então, por mais que ele se sinta desrespeitado, e claramente ele se sentiu, eu não vejo que ele tenha o direito de desrespeitar. E aqui, acho eu, separamos quem busca uma vida de privilégios de quem enxerga o bem comum acima do individual. E voltando para o esporte, aqui separamos quem torce primeiro para o Cristiano de quem torce primeiro para o Manchester United. E eu vou tentar ser mais claro aqui. Se você saiu chateado do jogo de quarta-feira, ou você torce para o Tottenham, ou você torce para o jogador, não para o clube. E tá tudo bem, tá? Mas é importante assumir isso, entender e observar o ponto de partida de cada um nesse debate, que eu vejo como interessantíssimo. E também como um anúncio, como um símbolo da relação que milhões de pessoas têm hoje com o futebol. Existem muito mais torcedores no mundo do Cristiano Ronaldo do que do Manchester United. Assim como existem muito mais de Messi, e em outra escala Neymar, do que do PSG. E talvez o mesmo se aplique para os mais jovens, como Mbappé, Haaland e outros. Eu sei que isso já acontecia, tá? É só a gente, por exemplo, observar o comportamento dos napolitanos na Copa de 90, quando a Argentina de Maradona enfrentou a Itália. Também, sei lá, posso projetar aqui, se a gente estivesse no mundo mais conectado à época, torcedores do Flamengo passariam a acompanhar o Zico na Udinese, e aí eu posso citar outros e tantos outros ídolos que saíram de clubes e foram notáveis em outros. Mas é evidente que esse comportamento ele é muito exacerbado porque todos estamos mais conectados pela dinâmica de redes sociais, algoritmos, etc, etc, etc. Essas duas torcidas, do jogador e do clube, celebram juntas muito bem quando tudo vai bem, mas se chocam quando tudo começa a ir mal. Por isso que no caso do Cristiano, o torcedor do jogador, ele viveu muito mais na página do torcedor do Real Madrid do que nas páginas do torcedor da Juventus e do Manchester United. Vamos ver como que será essa relação no próximo clube, já que, para mim, é muito difícil que Cristiano e Manchester United sigam juntos depois da janela de transferências de janeiro. Não é informação, tá? É sensação. Mas a não ser que algo muito surpreendente aconteça, eu não vejo outra saída, senão a separação, que já deveria ter acontecido para o bem dos dois lados antes do início dessa temporada. O Cristiano tentou, o Manchester United estava aberto a negociar, mas nenhum clube europeu chegou com uma proposta formal. Vamos ver o que acontece em janeiro. Não é uma situação muito fácil, já que a gente sabe a janela de inverno europeu é muito menos movimentada, clubes têm muito menos orçamento do que na janela de verão de pré-temporada. Bom, acho que é isso, né? Muito obrigado pela paciência, pela companhia e, se possível, deixa o like, mesmo que você discorde de mim. Eu espero ter tratado esse tema com respeito e com a sensibilidade que ele merece, porque eu também reconheço o tamanho do Cristiano, mas eu não consigo enxergar nenhum jogador sendo maior do que um clube de futebol, ainda mais um clube como o Manchester United.